Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair riqueza para suas vidas, enquanto outras trabalham durante anos e continuam presas às mesmas dificuldades? E se eu lhe dissesse que o maior segredo sobre o dinheiro nunca esteve na quantidade que você ganha, mas na maneira como você pensa? Talvez, neste exato momento, exista uma crença invisível impedindo você de alcançar a prosperidade que tanto deseja. Uma crença que foi construída ao longo dos anos, alimentada pelo medo, pela dúvida e pelas limitações impostas pelo mundo. Mas hoje, tudo isso pode começar a mudar. Existe uma lei poderosa que governa a riqueza. Uma lei que homens e mulheres bem-sucedidos aprenderam a aplicar em suas vidas. Não é magia, não é sorte, não é privilégio. É um princípio capaz de transformar a forma como você enxerga o dinheiro, o sucesso e, principalmente, a si mesmo. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que a verdadeira riqueza começa dentro da sua mente, como seus pensamentos moldam seu destino e quais atitudes podem abrir as portas para uma vida de abundância, propósito e realização. Mas quero fazer uma pergunta antes de continuarmos. Se hoje fosse o dia em que sua vida pudesse mudar completamente, você estaria preparado para tomar essa decisão? Você está vivendo a vida que sempre sonhou? Ou apenas sobrevivendo enquanto espera que as circunstâncias mudem? Pare por alguns instantes e reflita. Talvez esta não seja apenas mais uma mensagem motivacional. Talvez seja o despertar que sua mente precisava para compreender que o futuro não é determinado pelo passado, mas pelas decisões que você toma a partir de agora. Nunca esqueça desta verdade. Toda grande fortuna começou como um pensamento. Toda grande conquista nasceu de uma decisão. E toda transformação começou quando alguém escolheu acreditar em si mesmo antes que o mundo acreditasse. Respire fundo, abra sua mente e permita que cada palavra encontre um lugar dentro do seu coração. Porque quando este vídeo terminar, você poderá continuar vivendo exatamente como vive hoje. Ou poderá dar o primeiro passo em direção à vida que sempre desejou construir. Antes de começarmos, peço apenas uma coisa. Se você acredita que nasceu para conquistar uma vida maior, inscreva-se no canal e faça parte desta comunidade de pessoas que decidiram fortalecer a mente, desenvolver a disciplina e construir uma vida de prosperidade. Deixe o seu like, porque esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar milhares de pessoas que também precisam recuperar a esperança e acreditar no próprio potencial. E escreva nos comentários a seguinte frase: minha riqueza começa na minha mente. Quero ver quantas pessoas estão assumindo hoje o compromisso de transformar a própria história. Agora, permaneça comigo até o final. Porque a lei do dinheiro que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a riqueza, o sucesso e o verdadeiro poder que sempre existiu dentro de você. Se existe uma verdade que poucas pessoas compreendem, é que o dinheiro nunca nasce primeiro na carteira. Ele nasce na mente. Antes de existir uma empresa, uma fortuna, um investimento ou uma oportunidade extraordinária, existiu um pensamento. Antes de qualquer conquista material, houve uma decisão silenciosa tomada por alguém que acreditou em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Durante muitos anos, observando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, percebi um padrão que jamais falhou. Não era a sorte, não era o acaso, também não era o lugar onde nasceram. O que realmente os diferenciava era a forma como pensavam quando ainda não possuíam nada. A maioria das pessoas passa a vida inteira procurando riqueza do lado de fora.
Trabalham mais horas, buscam fórmulas milagrosas, esperam pela oportunidade perfeita e acreditam que algum acontecimento externo transformará completamente suas vidas. Mas e se eu lhe dissesse que o verdadeiro ponto de partida nunca esteve fora de você? Pense por um instante. Você controla sua mente ou ela controla você? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta determina o rumo de uma vida inteira. Porque uma mente dominada pelo medo fabrica desculpas. Uma mente dominada pela dúvida cria limitações. Uma mente treinada pela escassez encontra problemas em todas as oportunidades. Porém, uma mente guiada pela fé enxerga possibilidades onde os outros só conseguem enxergar obstáculos. Agora imagine outro cenário. Se tudo desaparecesse hoje, você conseguiria reconstruir sua riqueza? Se sua resposta for sim, talvez você já tenha compreendido a maior lei da prosperidade. Porque quem realmente aprendeu a construir riqueza entende que ela nunca esteve apenas no dinheiro acumulado, mas no conhecimento adquirido, na disciplina cultivada, na coragem desenvolvida e na maneira como interpreta cada desafio. O dinheiro pode ir embora, bens podem ser perdidos, empresas podem enfrentar crises. Mas uma mente treinada jamais perde sua capacidade de criar novamente. É exatamente por isso que tantas pessoas enriquecem mais de uma vez durante a vida. Elas não carregam apenas recursos financeiros, carregam uma mentalidade que produz recursos continuamente. A verdadeira riqueza é invisível antes de se tornar visível. Tudo aquilo que hoje você admira começou como uma imagem na mente de alguém. Alguém acreditou antes de possuir. Alguém trabalhou antes de receber reconhecimento. Alguém persistiu quando todos diziam que era impossível. Existe uma força extraordinária dentro do ser humano que desperta quando uma decisão definitiva é tomada. Enquanto você apenas deseja mudar, pouca coisa acontece. Mas quando decide que sua vida nunca mais será a mesma, sua mente começa a procurar caminhos que antes permaneciam ocultos. É nesse instante que oportunidades passam a aparecer. Não porque o universo tenha mudado, mas porque você mudou. A realidade que você percebe depende diretamente da forma como sua mente foi programada. Se ela foi alimentada diariamente por medo, insegurança e pensamentos de fracasso, será exatamente isso que ela buscará confirmar. Mas quando você decide alimentar sua mente com propósito, confiança e determinação, ela começa a enxergar soluções onde antes havia apenas dificuldades. Por isso, vigie seus pensamentos com o mesmo cuidado com que protegeria seu maior patrimônio. Afinal, eles são o verdadeiro patrimônio. Talvez você tenha ouvido durante toda a vida que dinheiro é difícil, que pessoas ricas tiveram sorte ou que prosperidade é destinada apenas a alguns poucos privilegiados. Essas ideias, repetidas inúmeras vezes, tornam-se crenças silenciosas. E crenças silenciosas moldam destinos inteiros. Mas nenhuma crença é mais forte do que uma decisão consciente de mudar. A partir deste momento, pergunte a si mesmo: quem estou me tornando todos os dias? Quais pensamentos alimento quando acordo? Minhas palavras fortalecem minha confiança ou alimentam meus medos? Estou vivendo conforme meus sonhos ou conforme minhas limitações? As respostas para essas perguntas revelarão muito mais sobre seu futuro financeiro do que qualquer saldo bancário. Porque riqueza nunca foi apenas uma questão de números, sempre foi uma questão de identidade. O homem que acredita profundamente em seu propósito age de maneira diferente. Ele estuda enquanto outros desperdiçam tempo, aprende enquanto outros reclamam. Continua caminhando quando a maioria desiste. Sua força não vem das circunstâncias, mas da convicção de que sua mente é capaz de criar uma realidade maior. Repita para si mesmo, com total convicção: minha mente
é a origem da minha prosperidade. Eu sou capaz de criar oportunidades. Cada pensamento positivo fortalece meu futuro. Minha disciplina constrói a riqueza que desejo. Nada pode impedir alguém que decidiu vencer. Essas palavras, repetidas diariamente com emoção e acompanhadas de ação, deixam de ser simples frases e passam a se tornar parte da identidade de quem as pronuncia. Lembre-se, pensamentos sem ação permanecem apenas como desejos, mas pensamentos fortalecidos pela fé, acompanhados de decisões firmes e sustentados por trabalho consistente, transformam-se em resultados. O dinheiro sempre segue o valor criado. O valor sempre segue uma mente disciplinada. E uma mente disciplinada nasce da escolha diária de acreditar mais no seu potencial do que nos seus medos. Hoje, você está diante de uma decisão que pode transformar completamente sua história. Pode continuar acreditando que sua condição financeira depende apenas das circunstâncias, ou pode assumir o controle daquilo que realmente determina seu destino, sua maneira de pensar. A riqueza que você procura talvez ainda não esteja em sua carteira, mas ela pode já estar esperando para nascer dentro da sua mente. E quando isso acontecer, nenhuma dificuldade será grande o suficiente para impedir o caminho da sua prosperidade. O momento em que uma pessoa compreende essa verdade é o momento em que sua vida começa a mudar. Não porque uma grande quantia de dinheiro apareça da noite para o dia, mas porque ela deixa de ser escrava das circunstâncias e passa a ser autora do próprio destino. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que sua realidade financeira era definida pelo lugar onde nasceu, pelas oportunidades que recebeu ou pelas dificuldades que enfrentou. É natural pensar assim quando tudo ao seu redor parece confirmar essa ideia. Porém, existe uma diferença profunda entre aceitar uma realidade temporária e transformá-la em uma sentença permanente. Nunca permita que sua condição atual defina quem você será amanhã. Toda grande transformação começa quando uma pessoa decide romper o ciclo dos pensamentos que a mantiveram presa durante anos. Enquanto você continuar repetindo para si mesmo que não consegue, sua mente trabalhará incansavelmente para provar que essa afirmação é verdadeira. Mas no instante em que você muda sua linguagem interior, muda também a direção da sua vida. Pergunte a si mesmo: quem fala dentro da minha mente todos os dias? É a voz da coragem ou a voz do medo? É a voz da abundância ou a voz da escassez? Cada resposta revela quem está conduzindo sua caminhada. Muitos homens talentosos fracassaram porque permitiram que o medo decidisse por eles. Outros, com recursos muito menores, construíram impérios porque decidiram confiar na própria capacidade antes mesmo de enxergar resultados. Essa é uma das leis mais poderosas da prosperidade. Você sempre age de acordo com aquilo em que acredita. Se acredita que vencerá, encontrará motivos para continuar. Se acredita que fracassará, encontrará desculpas para parar. A escolha acontece silenciosamente dentro da mente, muito antes de aparecer na realidade. Observe a natureza. Nenhuma árvore produz frutos no mesmo dia em que a semente é plantada. Primeiro, ela cresce onde ninguém consegue enxergar. Suas raízes se fortalecem em silêncio. Somente depois surge o tronco, os galhos e, finalmente, os frutos. Com a riqueza, acontece exatamente o mesmo. Primeiro nasce uma ideia, depois nasce uma decisão. Em seguida, vem a disciplina. Só então aparecem os resultados que todos admiram. Infelizmente, a maioria quer colher antes de plantar, quer reconhecimento antes do esforço. Quer prosperidade antes da transformação interior. E quando os resultados não chegam rapidamente, abandona o caminho justamente quando estava mais próxima da mudança. Jamais cometa esse erro.
As maiores recompensas pertencem àqueles que permanecem firmes quando não existe nenhuma garantia de sucesso. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela permanece viva mesmo quando tudo parece impossível. Há dias em que você caminhará sozinho. Haverá momentos em que ninguém compreenderá seus sonhos. Algumas pessoas tentarão convencê-lo de que você está perdendo tempo. Outras rirão dos seus objetivos porque nunca tiveram coragem de perseguir os próprios. Mas lembre-se de uma verdade que pode proteger sua jornada. Pessoas limitadas sempre tentarão colocar limites naqueles que decidiram crescer. Não permita que a visão pequena de alguém diminua o tamanho do seu propósito. Olhe para si no espelho e faça um compromisso silencioso. Não um compromisso baseado em emoções passageiras, mas uma decisão inabalável. Diga com firmeza: eu escolho acreditar no meu potencial. Eu não serei definido pelo meu passado. Minha mente é maior que qualquer dificuldade. Todos os dias estou construindo uma vida de prosperidade. Repita essas palavras não como um ritual vazio, mas como alguém que está moldando uma nova identidade. Porque a identidade sempre vem antes dos resultados. Você não prospera apenas porque deseja prosperar. Você prospera quando se torna a pessoa capaz de administrar, multiplicar e preservar aquilo que deseja receber. Essa transformação exige estudo, disciplina, humildade para aprender e coragem para agir. Exige levantar-se quando ninguém está observando. Exige continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É justamente nesses momentos que o caráter é formado. O dinheiro amplifica quem você já é. Se sua mente é disciplinada, a riqueza encontrará um terreno fértil. Se sua mente permanece dominada pelo medo e pela indecisão, até as maiores oportunidades escaparão por entre seus dedos. Por isso, antes de buscar mais dinheiro, busque uma mente mais forte. Antes de desejar mais oportunidades, torne-se alguém preparado para reconhecê-las. Antes de pedir prosperidade, desenvolva a capacidade de sustentá-la. Nunca se esqueça, a verdadeira fortuna não começa quando sua conta bancária cresce. Ela começa quando seus pensamentos deixam de ser pequenos. O dia em que sua mente aprender a pensar como alguém próspero será o mesmo dia em que seu destino começará a mudar. Talvez os resultados ainda levem algum tempo para aparecer, mas dentro de você, algo essencial já terá acontecido. E quando a mente muda, o mundo ao redor inevitavelmente começa a mudar também. Este é apenas o primeiro passo da jornada, porque existe uma lei invisível que governa todas as grandes fortunas, uma lei que poucos conhecem e menos pessoas ainda colocam em prática. Compreendê-la pode transformar completamente a maneira como você enxerga o dinheiro, o sucesso e a própria vida. Quando uma pessoa descobre que o dinheiro nasce primeiro na mente, ela dá o primeiro passo rumo à prosperidade. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que poucos conseguem enxergar. Há uma lei invisível operando todos os dias, silenciosamente, influenciando quem prospera e quem permanece preso às mesmas dificuldades durante anos. Essa lei não faz distinção entre idade, nacionalidade ou condição social. Ela não favorece alguns e castiga outros. Ela simplesmente responde àquilo que cada indivíduo planta diariamente em sua mente e em suas ações. Durante minha jornada estudando homens que construíram grandes fortunas, percebi algo que mudou completamente minha forma de enxergar o sucesso. Eles não eram especiais porque possuíam dinheiro. Eles possuíam dinheiro porque aprenderam a viver de acordo com princípios que a maioria ignorava. Pense cuidadosamente sobre isso. Duas pessoas podem acordar no mesmo bairro, frequentar a mesma escola, trabalhar na mesma empresa e receber o mesmo salário.
Ainda assim, alguns anos depois, uma delas terá construído patrimônio, liberdade e tranquilidade financeira, enquanto a outra continuará vivendo sob pressão, reclamando da vida e esperando que a sorte finalmente bata à sua porta. O que criou essa diferença? Foi apenas o dinheiro? Não. Foi a maneira como cada uma decidiu pensar, agir e aproveitar as oportunidades que surgiram pelo caminho. A riqueza não é um acidente. A pobreza raramente é apenas falta de recursos. Na maioria das vezes, ambas são o resultado de hábitos repetidos diariamente. Você já percebeu que algumas pessoas encontram oportunidades em qualquer situação, enquanto outras conseguem encontrar problemas até nas melhores oportunidades? Isso acontece porque a mente funciona como um filtro. Ela mostra exatamente aquilo que foi treinada para procurar. Quem alimenta pensamentos de abundância começa a enxergar possibilidades onde antes via obstáculos. Quem alimenta pensamentos de escassez passa a acreditar que o mundo inteiro conspira contra seus sonhos. Pergunte a si mesmo com sinceridade: qual realidade minha mente tem construído todos os dias? Tenho procurado soluções ou desculpas? Tenho investido tempo aprendendo ou apenas reclamando daquilo que não posso controlar? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são necessárias. Afinal, nenhuma transformação acontece enquanto continuamos mentindo para nós mesmos. Existe um erro que aprisiona milhões de pessoas: acreditar que riqueza é apenas dinheiro acumulado. Não. A riqueza verdadeira começa muito antes. Ela aparece na disciplina de cumprir uma promessa feita a si mesmo, na coragem de continuar quando ninguém está aplaudindo, na disposição de aprender algo novo todos os dias, na humildade de reconhecer erros e crescer com eles. Esses são os ativos invisíveis que produzem resultados visíveis. Observe as pessoas que vivem reclamando constantemente. Sempre existe um culpado: o governo, a economia, a família, os amigos, o chefe ou a falta de oportunidades. Agora, observe aqueles que prosperam. Eles também enfrentam crises, também sofrem perdas, também sentem medo. A diferença é que decidiram assumir responsabilidade pela própria vida. No dia em que você compreende que ninguém virá resgatá-lo, descobre uma força que sempre esteve dentro de você. Essa força chama-se responsabilidade. Ela pode parecer pesada no início, mas logo se transforma em liberdade. Porque quando você assume o controle da própria história, deixa de entregar seu destino às circunstâncias. Jamais esqueça desta verdade. O dinheiro sempre procura pessoas capazes de administrá-lo com inteligência. O sucesso sempre encontra aqueles que continuam caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. A prosperidade visita quem se prepara diariamente para recebê-la. Não existe mágica, existe preparação, existe constância, existe disciplina. E existe uma decisão silenciosa tomada todas as manhãs. A decisão de crescer um pouco mais do que ontem. Talvez você esteja pensando: mas minha realidade é difícil. E eu não duvido disso. Grandes sonhos quase sempre nascem em ambientes difíceis. Os maiores vencedores da história enfrentaram perdas, fracassos, rejeições e momentos em que tudo parecia impossível. No entanto, eles tinham algo que ninguém podia tirar deles: uma visão clara do futuro que desejavam construir. Quando você possui uma visão forte, as dificuldades deixam de ser barreiras e passam a ser degraus. Cada obstáculo se transforma em uma oportunidade de desenvolver mais coragem, mais sabedoria e mais caráter. É exatamente por isso que a lei da prosperidade recompensa aqueles que persistem. Ela testa sua paciência, testa sua disciplina, testa sua fé e somente depois entrega as recompensas. Repita para si mesmo neste momento: eu não sou vítima das circunstâncias.
Eu sou responsável pelo meu crescimento. Minha disciplina vale mais que minhas desculpas. Cada desafio me torna mais forte. Estou construindo uma mentalidade de prosperidade todos os dias. Permita que essas palavras criem raízes profundas dentro de você, porque aquilo que se repete na mente acaba se transformando em comportamento. E comportamento repetido se transforma em destino. A lei invisível que separa ricos e pobres nunca esteve escondida. Ela sempre esteve diante dos olhos de todos. Apenas poucos tiveram a coragem de praticá-la diariamente. Mas ainda existe um obstáculo que impede milhares de pessoas de atravessar essa ponte rumo à prosperidade. Um inimigo silencioso que destrói sonhos antes mesmo de nascerem. E antes de conquistar a riqueza no mundo exterior, será preciso vencer esse inimigo dentro de si mesmo. Se você chegou até aqui, já compreendeu que o dinheiro nasce na mente e que existe uma lei invisível governando os resultados financeiros de cada pessoa. Mas há um desafio ainda maior, um inimigo silencioso que impede milhões de homens e mulheres de alcançar a vida que desejam. Esse inimigo não mora na economia, não está no mercado, não está na falta de oportunidades. Ele vive dentro da mente. E enquanto não for derrotado, nenhuma estratégia será suficiente para produzir prosperidade duradoura. Durante anos, observei pessoas extremamente inteligentes permanecerem presas à mesma realidade financeira. Também conheci homens com pouca instrução formal que construíram fortunas extraordinárias. A diferença nunca esteve apenas no conhecimento. A diferença estava naquilo que acontecia dentro deles. Existe uma prisão invisível que não possui grades, mas mantém pessoas aprisionadas durante toda a vida. Essa prisão é formada por crenças adquiridas na infância. Crenças repetidas pela sociedade, crenças fortalecidas pelo medo. Talvez, sem perceber, você tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Quem nasce pobre, morrerá pobre. Ricos só conseguem sucesso porque tiveram sorte. Isso não é para pessoas como nós. Palavras como essas parecem inofensivas quando são ouvidas uma única vez. Mas quando são repetidas durante anos, transformam-se em programas mentais que começam a dirigir todas as suas decisões. E então acontece algo perigoso. Você deixa de viver baseado no seu verdadeiro potencial e passa a viver de acordo com suas limitações imaginárias. Pare por um instante e reflita. Quantos sonhos você abandonou porque acreditou que não era capaz? Quantas oportunidades deixou escapar por medo de fracassar? Quantas vezes desistiu antes mesmo de descobrir do que realmente era capaz? Essas perguntas não existem para gerar culpa. Elas existem para despertar consciência. Porque ninguém consegue mudar aquilo que se recusa a enxergar. O medo é um dos maiores ladrões da prosperidade. Ele fala baixo, quase nunca grita. Ele apenas sussurra: espere mais um pouco. Talvez não seja o momento. E se você falhar? Enquanto você escuta essa voz, a vida continua passando, os anos passam, as oportunidades passam, e sem perceber, você troca seus sonhos por uma falsa sensação de segurança. Mas existe algo que você precisa entender. O medo nunca desaparecerá completamente. Os grandes vencedores não são pessoas sem medo, são pessoas que decidiram agir apesar dele. Toda conquista importante exige coragem. Coragem para começar quando ninguém acredita. Coragem para continuar quando tudo parece difícil. Coragem para levantar depois de cada fracasso, porque cada derrota traz escondida uma lição que aproxima você do sucesso. Muitas pessoas olham para alguém bem-sucedido e enxergam apenas o resultado final. Veem o patrimônio, veem o reconhecimento, veem a liberdade. Mas quase ninguém enxerga as noites de dúvida.
Os dias de trabalho silencioso, as portas fechadas, as críticas, as rejeições, os momentos em que seria muito mais fácil desistir. É justamente nesses momentos que a verdadeira riqueza começa a ser construída. Antes do dinheiro, nasce o caráter. Antes da fortuna, nasce a disciplina. Antes do reconhecimento, nasce a perseverança. Por isso, nunca permita que um fracasso temporário convença você de que nasceu para perder. Fracasso não é identidade. Fracasso é experiência. Fracasso é aprendizado. Fracasso é preparação para alguém que decidiu não desistir. Olhe para sua própria história. Talvez existam cicatrizes que ainda machucam. Talvez existam perdas que parecem impossíveis de esquecer. Talvez alguém tenha dito que você nunca conseguiria vencer. Mas permita-me fazer uma pergunta. Essas palavras definem quem você é? Ou apenas definem a opinião de quem nunca conheceu seu verdadeiro potencial? A resposta pode mudar sua vida. Porque ninguém tem autoridade para determinar os limites da sua capacidade, além de você mesmo. A partir de hoje, faça um novo acordo consigo. Sempre que o medo aparecer, responda com ação. Sempre que a dúvida surgir, responda com aprendizado. Sempre que o fracasso acontecer, responda com perseverança. É assim que se constrói uma mentalidade vencedora. Repita lentamente, acreditando em cada palavra. Eu sou maior que meus medos. Meu passado não determina meu futuro. Cada desafio fortalece minha mente. Eu escolho agir, mesmo quando sinto medo. Nada pode impedir alguém que decidiu vencer. Guarde essas afirmações em seu coração. Não porque palavras tenham poder por si mesmas, mas porque elas direcionam seus pensamentos. E pensamentos repetidos moldam atitudes. Atitudes repetidas constroem hábitos. Hábitos formam o caráter. E o caráter determina o destino. Chegará um momento em que você perceberá que o maior obstáculo nunca esteve diante de você. Ele estava dentro de você. E quando finalmente vencer essa batalha interior, descobrirá que o mundo exterior começa a responder de maneira completamente diferente. Mas existe uma força ainda mais poderosa do que a coragem. Uma força capaz de sustentar o ser humano, mesmo quando todas as evidências parecem dizer que ele irá fracassar. Essa força chama-se fé, e é sobre ela que falaremos a seguir. Depois de vencer a batalha contra o medo e as crenças limitantes, você chega ao ponto em que a maioria das pessoas desiste. Não porque lhes falte inteligência, talento ou oportunidade, mas porque lhes falta uma força invisível capaz de sustentá-las quando nada parece fazer sentido. Essa força é a fé. Não estou falando de uma fé passiva que espera milagres enquanto permanece imóvel. Estou falando da fé que desperta ação. Da fé que faz um homem levantar-se todas as manhãs e continuar caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Da fé que transforma dificuldades em degraus e fracassos em aprendizado. A verdadeira fé não nasce quando tudo está dando certo. Ela nasce exatamente quando tudo parece estar dando errado. É fácil acreditar quando a conta bancária está cheia, quando as portas estão abertas e quando todos aplaudem suas conquistas. Mas a fé que transforma destinos é revelada quando existe silêncio, incerteza e obstáculos por todos os lados. Pergunte a si mesmo: você acredita apenas naquilo que consegue ver? Ou consegue enxergar aquilo que ainda não existe? Essa resposta define o tamanho dos seus sonhos. Toda grande realização da humanidade começou como algo invisível. Antes de existir uma invenção, alguém acreditou nela. Antes de existir uma empresa de sucesso, alguém a imaginou. Antes de existir uma fortuna, alguém decidiu que ela seria construída. Primeiro vem a visão, depois vem o trabalho,
Por último, aparecem os resultados. Infelizmente, a maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, acreditarei. Quando tudo melhorar, começarei. Quando surgir a oportunidade perfeita, darei o primeiro passo. Mas a vida responde de outra forma. Ela pergunta: você acredita o suficiente para agir antes de ver? Esse é o teste que separa sonhadores de realizadores. Durante os momentos mais difíceis da sua caminhada, haverá dias em que ninguém entenderá seus objetivos. Algumas pessoas dirão que você está sendo otimista demais. Outras tentarão convencê-lo a desistir para que você permaneça exatamente onde sempre esteve. Não as condene. Cada pessoa enxerga o mundo de acordo com os próprios limites. Quem nunca sonhou grande dificilmente compreenderá quem decidiu transformar a própria história. Proteja sua visão. Nem todo sonho precisa ser anunciado. Às vezes, o silêncio é o ambiente onde a fé cresce com mais força. Imagine um agricultor que planta uma semente. Depois de colocá-la na terra, ele não volta no dia seguinte para desenterrá-la e verificar se já começou a crescer. Ele confia no processo. Continua regando, cuidando e esperando, porque sabe que existe um tempo entre plantar e colher. A prosperidade segue exatamente essa mesma lei. Você planta disciplina, rega com trabalho, protege com perseverança e colhe abundância. Mas quem perde a fé, abandona o campo antes da colheita. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período agora. Talvez esteja trabalhando sem receber o reconhecimento que esperava. Talvez esteja estudando sem enxergar resultados imediatos. Talvez esteja fazendo tudo certo e, mesmo assim, pareça que nada muda. Não permita que esse momento enfraqueça sua convicção. As maiores mudanças acontecem em silêncio. Assim como uma árvore fortalece suas raízes antes de mostrar seus frutos, sua vida também está sendo preparada antes que as grandes oportunidades apareçam. Confie no processo, não porque seja fácil, mas porque vale a pena. Existe uma força extraordinária que desperta quando pensamento, fé e ação caminham na mesma direção. Nesse momento, você deixa de ser alguém que apenas deseja prosperar e se torna alguém que vive como uma pessoa próspera. Sua postura muda, sua linguagem muda, suas decisões mudam e, inevitavelmente, seus resultados começam a mudar também. Repita estas palavras olhando para si mesmo, como quem faz um compromisso definitivo. Eu acredito antes de ver. Minha fé é maior que qualquer obstáculo. Cada desafio fortalece minha caminhada. O universo conspira a favor de quem age com propósito e perseverança. Eu fui criado para prosperar e não para viver limitado. Permita que essas afirmações sejam acompanhadas por atitudes, porque fé sem ação é apenas esperança. Mas fé acompanhada de ação se transforma em uma força capaz de mover montanhas invisíveis. Nunca espere sentir-se completamente preparado. Esse dia talvez nunca chegue. Os maiores vencedores começaram ainda inseguros. Deram o primeiro passo com medo. Erraram. Aprenderam. Ajustaram a rota e continuaram caminhando. Foi exatamente essa combinação de fé e movimento que os levou até onde chegaram. Lembre-se sempre desta verdade. A vida recompensa aqueles que continuam avançando quando os outros já desistiram. A prosperidade visita aqueles que permanecem fiéis ao próprio propósito. E o impossível começa a desaparecer no instante em que uma pessoa decide acreditar mais no seu potencial do que nas suas limitações. Agora que sua fé foi fortalecida, chegou o momento de compreender um princípio que transforma sonhos em realidade. Porque acreditar é indispensável. Mas existe algo que torna a fé visível. Esse algo chama-se ação.
E é justamente a ação imediata que abre as portas da verdadeira riqueza. A fé acende a chama. A visão mostra o caminho. Mas existe um elemento que transforma sonhos em realidade: a ação. Você pode possuir os maiores objetivos do mundo. Pode repetir afirmações todos os dias. Pode visualizar a vida que deseja e acreditar profundamente no seu futuro. No entanto, se permanecer parado, nada mudará. O universo responde ao movimento. A prosperidade acompanha aqueles que decidem agir. Ao longo dos anos, percebi que a diferença entre pessoas extraordinárias e pessoas comuns não estava apenas na inteligência. Muitas vezes, o homem que construiu uma fortuna não era o mais talentoso da sala. Era simplesmente aquele que decidiu começar enquanto os outros ainda estavam esperando o momento perfeito. E aqui está uma verdade que pode transformar sua vida para sempre. O momento perfeito não existe. Existe apenas o momento da decisão. Quantos sonhos morreram porque alguém esperou mais um pouco? Quantas empresas nunca nasceram? Quantos livros nunca foram escritos? Quantas oportunidades desapareceram porque o medo convenceu alguém a esperar até sentir segurança? A espera excessiva é uma das formas mais silenciosas de fracasso. Ela parece prudência, parece planejamento, parece responsabilidade, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Faça uma pergunta honesta a si mesmo. Há quanto tempo você adia aquilo que sabe que precisa fazer? Talvez exista uma conversa importante que você evita, um projeto que continua apenas no papel, um curso que você promete iniciar na próxima semana, uma decisão que pode mudar sua vida, mas que permanece sendo empurrada para o amanhã. Agora reflita: quantos amanhãs já passaram? O tempo não espera por ninguém. Cada dia desperdiçado é uma oportunidade que jamais voltará da mesma maneira. Os grandes realizadores entendem algo que poucos compreendem. Eles preferem agir de forma imperfeita do que permanecer presos à perfeição imaginária. A perfeição paralisa, a ação transforma. Você aprenderá muito mais caminhando do que planejando eternamente. É durante a jornada que você descobre soluções. É enfrentando desafios que desenvolve experiência. É errando que aprende a acertar. O fracasso nunca foi o maior inimigo da prosperidade. O maior inimigo sempre foi a inércia. Enquanto você permanece imóvel, nada cresce, nenhum talento se desenvolve, nenhuma oportunidade se multiplica, nenhum sonho ganha vida. Mas no instante em que você dá o primeiro passo, algo extraordinário acontece. Sua mente desperta, sua confiança aumenta, sua visão se amplia e novas possibilidades começam a surgir. A ação gera clareza. Você não precisa enxergar todos os degraus da escada para começar a subir. Precisa apenas da coragem de colocar o pé no primeiro. Lembre-se de todas as pessoas que você admira. Nenhuma delas começou sabendo tudo. Todas aprenderam durante o caminho. Todas enfrentaram críticas. Todas cometeram erros. Mas havia algo que jamais permitiram perder: o movimento. Enquanto outros encontravam desculpas, elas encontravam maneiras. Enquanto alguns reclamavam das dificuldades, elas procuravam soluções. Enquanto muitos esperavam condições ideais, elas construíam oportunidades com aquilo que já possuíam. Essa é a verdadeira mentalidade da prosperidade. Não espere que a motivação apareça para começar. Comece e a motivação surgirá durante o caminho. A disciplina sempre vence a emoção. Haverá dias em que você não terá vontade, dias em que estará cansado, dias em que parecerá mais fácil desistir. É justamente nesses dias que seu futuro está sendo decidido. Porque qualquer pessoa trabalha quando está motivada.
Mas apenas aqueles que desenvolvem disciplina continuam avançando quando a motivação desaparece. Faça um compromisso consigo mesmo. A partir de hoje, nunca deixe uma ideia importante morrer por falta de ação. Nunca permita que o medo decida por você. Nunca troque seu futuro por alguns minutos de conforto. Cada pequena atitude realizada hoje aproxima você da vida que deseja viver amanhã. Repita com convicção: eu ajo imediatamente. Cada passo me aproxima do meu propósito. Minha disciplina é mais forte que minhas desculpas. Eu transformo ideias em resultados. Nada pode impedir alguém que continua caminhando. Guarde essas palavras, mas acima de tudo, transforme-as em hábitos, porque o hábito constrói o destino. Imagine onde você estará daqui a 1 ano se decidir melhorar apenas 1% todos os dias. Agora, imagine onde estará se continuar adiando as decisões mais importantes. A diferença entre esses dois futuros começa hoje, não amanhã, não na próxima semana, agora. A riqueza não recompensa quem apenas sonha. Ela recompensa quem decide agir, aprender, corrigir e continuar. Toda grande fortuna nasceu de milhares de pequenas ações realizadas com consistência. E quando a ação se torna parte da sua identidade, algo extraordinário acontece. Você deixa de perseguir oportunidades, e as oportunidades começam a procurar você. Mas existe um princípio ainda mais poderoso, capaz de explicar por que algumas pessoas parecem atrair riqueza naturalmente, enquanto outras vivem cercadas por escassez. Tudo começa com aquilo que você alimenta em sua mente diariamente, porque sua mente funciona como um verdadeiro ímã para o dinheiro. Depois de compreender que a ação é indispensável para transformar sonhos em realidade, chega o momento de revelar um dos princípios mais poderosos da prosperidade. Sua mente funciona como um ímã. Ela atrai aquilo em que permanece focada de forma constante. Talvez você já tenha percebido que existem pessoas que parecem encontrar oportunidades por onde passam. Não importa se a economia está em alta ou em baixa. Não importa se enfrentam dificuldades ou mudanças inesperadas. Elas sempre conseguem descobrir um novo caminho. Ao mesmo tempo, existem pessoas que vivem cercadas pelas mesmas oportunidades, mas enxergam apenas problemas. Reclamam da falta de dinheiro, criticam aqueles que prosperam e acreditam que a sorte favorece apenas alguns privilegiados. Por que isso acontece? A resposta não está nas circunstâncias, está na programação da mente. Sua mente trabalha 24 horas por dia. Mesmo quando você está dormindo, ela continua organizando informações, fortalecendo crenças e preparando suas próximas decisões. Ela é como um filtro poderoso. Destaca aquilo que considera importante e ignora aquilo que julga sem valor. É por isso que duas pessoas podem observar exatamente a mesma situação e enxergar realidades completamente diferentes. Uma vê uma crise, a outra vê uma oportunidade. Uma enxerga obstáculos, a outra encontra soluções. Uma pergunta: por que isso aconteceu comigo? A outra pergunta: o que posso aprender com isso? A diferença está na direção do pensamento. Permita-me fazer uma pergunta. Em que você tem concentrado sua atenção todos os dias? Nas contas que precisa pagar, nos problemas que ainda não resolveu, nas críticas que recebeu ou nas possibilidades que podem transformar sua vida? Aquilo que ocupa sua mente acaba influenciando suas emoções. Suas emoções direcionam suas decisões, e suas decisões constroem sua realidade. Por isso, vigiar seus pensamentos é uma das tarefas mais importantes de quem deseja prosperar. Não significa ignorar os problemas. Significa não permitir que eles dominem sua mente. O homem verdadeiramente próspero reconhece as dificuldades, mas escolhe concentrar sua energia na solução. Essa escolha muda tudo.
Imagine um navegador atravessando um oceano. Durante a viagem, surgem tempestades, ventos fortes e ondas gigantes. No entanto, ele não mantém os olhos fixos na tempestade. Seu olhar permanece direcionado para o destino. Se ele passar tempo demais observando o perigo, perderá o rumo. Com a vida acontece exatamente o mesmo. Seu foco determina sua direção. Se você alimentar diariamente pensamentos de fracasso, medo e escassez, sua mente começará a agir de acordo com esse padrão. Você deixará oportunidades passarem despercebidas, evitará riscos necessários e aceitará uma vida muito menor do que aquela que poderia construir. Mas quando decide alimentar sua mente com conhecimento, esperança, propósito e confiança, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber portas que antes estavam invisíveis. Pessoas certas aparecem no momento certo, ideias surgem com mais frequência, sua criatividade aumenta, sua coragem cresce, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergar o mundo. É por isso que homens e mulheres bem-sucedidos têm o hábito de proteger aquilo que permitem entrar em suas mentes. Eles escolhem cuidadosamente os livros que leem, as conversas que mantêm, as pessoas com quem convivem, as informações que consomem. Sabem que cada pensamento repetido é uma semente sendo plantada. E toda semente, cedo ou tarde, produzirá frutos. Pergunte a si mesmo: que tipo de sementes tenho plantado diariamente? Estou alimentando minha mente com crescimento ou com desânimo? Estou aprendendo algo novo todos os dias ou apenas repetindo os mesmos hábitos? Nunca subestime o poder de um pequeno hábito repetido durante anos. Ler algumas páginas por dia parece pouco. Economizar uma pequena quantia parece insignificante. Aprender uma nova habilidade parece um progresso lento, mas são exatamente essas pequenas atitudes que constroem grandes fortunas. A riqueza raramente chega por um único acontecimento extraordinário. Ela costuma nascer da soma de centenas de decisões corretas tomadas em silêncio. Por isso, transforme sua mente em um ambiente fértil para a prosperidade. Ao acordar, escolha pensamentos que fortaleçam sua confiança. Antes de dormir, reflita sobre aquilo que aprendeu durante o dia. Cerque-se de pessoas que inspirem crescimento. Afaste-se de conversas que alimentem apenas reclamações. Proteja sua paz. Proteja sua visão. Proteja seu propósito. Repita com convicção: minha mente atrai oportunidades. Eu foco nas soluções, não nos problemas. Todos os dias me torno mais preparado para prosperar. Meus pensamentos constroem meu futuro. A abundância começa dentro de mim. Lembre-se de que essas palavras precisam ser acompanhadas por atitudes coerentes. Uma mente poderosa não é formada apenas por frases positivas. Ela é fortalecida pela disciplina diária, pelo estudo constante, pela capacidade de permanecer firme quando ninguém está observando. Porque é no silêncio da rotina que o destino é construído. Chegará um dia em que as pessoas olharão para seus resultados e dirão que você teve sorte. Elas verão a colheita, mas não terão visto todas as sementes que você plantou. Não terão visto as noites de estudo, as renúncias, os sacrifícios, as decisões difíceis, a disciplina invisível. E é justamente essa disciplina que representa o próximo princípio da verdadeira prosperidade. Porque quem deseja atrair riqueza precisa estar preparado para sustentá-la. E o preço dessa preparação sempre foi o mesmo: disciplina. Existe uma característica presente na vida de praticamente todos os homens e mulheres que alcançaram prosperidade duradoura. Não é um talento extraordinário, não é inteligência acima da média, não é sorte, é a disciplina. A disciplina é a ponte silenciosa entre quem você é hoje e quem deseja se tornar amanhã.
Infelizmente, poucas pessoas compreendem seu verdadeiro valor. Vivemos em uma época em que muitos procuram resultados rápidos, atalhos fáceis e recompensas imediatas. Querem enriquecer sem aprender, querem vencer sem se preparar, querem colher sem plantar. Mas a vida obedece a uma lei que nunca falha. Primeiro vem a preparação, depois vem a recompensa, jamais o contrário. Observe um grande edifício. Antes que o primeiro andar seja construído, existe uma fundação profunda, escondida sob a terra. Ninguém a fotografa, ninguém a elogia, quase ninguém percebe sua existência. Mesmo assim, é ela que sustenta toda a estrutura. A disciplina é essa fundação invisível. Ela acontece quando ninguém está olhando. Quando você acorda cedo para estudar, enquanto outros continuam dormindo. Quando decide economizar parte do que ganha, em vez de gastar tudo imediatamente. Quando escolhe investir em conhecimento, em vez de apenas buscar entretenimento. Quando mantém sua palavra, mesmo que ninguém cobre. Essas pequenas decisões parecem insignificantes no dia em que são tomadas. Mas, somadas ao longo dos anos, tornam-se extraordinárias. Faça uma pergunta sincera a si mesmo. Quem você está se tornando por causa dos seus hábitos diários? Porque seu futuro não será determinado pelos seus sonhos, será determinado pela sua rotina. Aquilo que você faz repetidamente molda sua identidade. Se todos os dias você fortalece sua mente, seu caráter também se fortalece. Se todos os dias adia decisões importantes, o hábito da procrastinação cresce silenciosamente. A disciplina funciona exatamente dessa maneira. Ela nunca produz resultados imediatos. Por isso, tantas pessoas desistem cedo demais. Elas querem ver mudanças em poucos dias, mas esquecem que as maiores transformações acontecem lentamente. Pense em um escultor. Ele não cria uma obra-prima com um único golpe de martelo. São milhares de pequenas batidas, realizadas com paciência, precisão e constância. Da mesma forma, sua vida está sendo esculpida todos os dias. Cada decisão conta, cada escolha importa, cada hábito deixa uma marca. Existe algo que aprendi observando pessoas verdadeiramente prósperas. Elas não negociam com seus compromissos. Quando decidem estudar, estudam. Quando decidem trabalhar, trabalham. Quando prometem algo a si mesmas, cumprem. Não porque seja fácil, mas porque compreendem que cada promessa quebrada enfraquece a confiança que têm em si mesmas. E uma pessoa que deixa de confiar na própria palavra perde uma das maiores forças necessárias para prosperar. A disciplina fortalece a autoestima. Ela cria respeito próprio. Ela faz com que você olhe no espelho e reconheça alguém capaz de concluir aquilo que começou. Imagine acordar todas as manhãs sabendo que pode confiar completamente em si mesmo. Imagine viver sem precisar depender constantemente da motivação, porque a motivação é passageira, ela aparece e desaparece. Já a disciplina permanece, ela continua trabalhando nos dias de entusiasmo e também nos dias de cansaço. É justamente por isso que ela produz resultados extraordinários. Haverá momentos em que você desejará desistir. Dias em que parecerá que nenhum esforço vale a pena. Situações em que o conforto parecerá muito mais atraente do que o crescimento. Nesses momentos, lembre-se desta pergunta: o que custa mais caro? O esforço da disciplina ou o arrependimento de nunca ter realizado seu verdadeiro potencial? A resposta sempre será a mesma. O preço da disciplina é pequeno quando comparado ao preço da estagnação. Olhe para sua vida com honestidade. Existe algum hábito que precisa ser abandonado? Existe alguma rotina que está roubando seu futuro? Existe algum compromisso que você continua adiando? Não espere uma segunda-feira. Não espere um novo mês. Não espere o próximo ano.
A transformação começa no exato momento em que uma decisão é tomada. Grandes mudanças não acontecem em um único dia. Elas acontecem porque alguém decidiu melhorar um pouco todos os dias. Repita estas palavras com firmeza. Minha disciplina constrói meu destino. Eu cumpro as promessas que faço a mim mesmo. Cada pequeno esforço me aproxima da prosperidade. Meu caráter vale mais do que meu conforto momentâneo. Eu escolho crescer todos os dias. Essas afirmações não são apenas palavras, são compromissos. E compromissos verdadeiros transformam pessoas comuns em indivíduos extraordinários. Nunca esqueça que o dinheiro amplifica quem você já é. Se você é disciplinado antes da riqueza, continuará disciplinado depois dela. Se aprende a administrar pouco com sabedoria, estará preparado para administrar muito. A prosperidade não costuma visitar pessoas despreparadas. Ela procura aqueles que desenvolveram maturidade suficiente para preservá-la. E existe uma qualidade que acelera ainda mais esse processo de crescimento. Uma atitude silenciosa que abre portas invisíveis, fortalece a paz interior e prepara o coração para receber ainda mais abundância. Essa atitude chama-se gratidão. É ela que descobrirá no próximo capítulo um dos segredos mais negligenciados da verdadeira riqueza. Depois de compreender que a disciplina constrói a riqueza, existe um princípio ainda mais profundo que transforma a forma como uma pessoa vive a prosperidade. Esse princípio não pode ser comprado, não depende da quantidade de dinheiro que você possui e nem do lugar onde nasceu. Ele nasce dentro do coração. Seu nome é gratidão. Muitos acreditam que serão gratos quando conquistarem a casa dos sonhos, quando a conta bancária estiver cheia ou quando finalmente alcançarem o sucesso. Mas essa forma de pensar inverte completamente a ordem da prosperidade. A verdadeira abundância não começa quando você recebe. Ela começa quando você aprende a valorizar aquilo que já possui. Pense por um momento. Quantas bênçãos fazem parte da sua vida e você deixou de perceber porque está olhando apenas para aquilo que ainda falta? Talvez você tenha saúde. Talvez tenha uma família que acredita em você. Talvez tenha a oportunidade de aprender algo novo hoje. Talvez esteja exatamente neste momento adquirindo conhecimentos capazes de transformar completamente seu futuro. E ainda assim, sua mente insiste em concentrar-se apenas naquilo que não possui. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da escassez. Quando você vive reclamando, sua energia permanece presa ao problema. Quando vive agradecendo, sua mente se abre para novas possibilidades. A gratidão não muda apenas aquilo que você sente. Ela muda a maneira como você enxerga o mundo. E quando sua visão muda, suas decisões também mudam. Durante minha jornada, observei que pessoas verdadeiramente prósperas possuem um hábito em comum. Elas jamais permitem que uma conquista elimine sua humildade. Quanto mais crescem, mais reconhecem o valor das pequenas coisas. Agradecem pelo conhecimento adquirido, pelas dificuldades que fortaleceram seu caráter, pelas portas que se fecharam e evitaram caminhos errados, até mesmo pelos fracassos, porque compreendem que cada derrota trouxe uma lição impossível de aprender apenas com o sucesso. Talvez isso pareça difícil de aceitar. Como agradecer pelos momentos de dor? Como agradecer quando tudo parece dar errado? A resposta está na perspectiva. Toda dificuldade carrega um ensinamento. Toda crise esconde uma oportunidade. Toda perda prepara espaço para um novo começo. A questão não é se haverá desafios. A questão é quem você se tornará ao enfrentá-los. Existe uma força extraordinária na pessoa que consegue dizer: eu ainda não alcancei tudo o que desejo, mas sou grato por não ter desistido. Essa frase revela uma mentalidade preparada para prosperar.
porque quem aprende a agradecer pelo processo permanece forte durante a caminhada. Quem agradece apenas pelo resultado corre o risco de abandonar o caminho antes da chegada. Faça uma pausa, respire profundamente e pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que agradeci sinceramente pela oportunidade de recomeçar? Quando foi a última vez que reconheci o quanto já evoluí? Tenho celebrado minhas pequenas vitórias ou apenas lamentado aquilo que ainda não conquistei? Essas respostas revelam muito sobre sua relação com a prosperidade. Lembre-se de algo importante. O dinheiro amplia aquilo que já existe dentro de você. Se existe paz, ela aumenta. Se existe generosidade, ela cresce. Se existe gratidão, ela floresce. Por isso, desenvolva essas qualidades antes mesmo da riqueza chegar. Assim, quando a abundância bater à sua porta, ela encontrará alguém preparado para administrá-la com sabedoria. A gratidão também transforma sua maneira de tratar as pessoas. Você passa a enxergar valor onde antes via apenas obrigação. Aprende a ouvir mais. Aprende a servir mais. Aprende que toda riqueza verdadeira também está ligada ao impacto positivo que você deixa na vida dos outros. Nunca se esqueça desta verdade. A prosperidade não é apenas acumular dinheiro, é viver com propósito. É construir uma vida que inspire outras pessoas. É deixar um legado que permaneça muito depois que você partir. Repita lentamente, permitindo que cada palavra encontre espaço dentro do seu coração. Eu sou grato pela pessoa que estou me tornando. Cada desafio fortalece meu espírito. Minha gratidão atrai novas oportunidades. A abundância já começou dentro de mim. Tudo o que vivo hoje está me preparando para algo maior. Essas palavras não eliminam as dificuldades, mas transformam sua postura diante delas. E quando sua postura muda, sua realidade começa a acompanhar essa transformação. Chegará um dia em que você olhará para trás e perceberá que as maiores bênçãos da sua vida nasceram exatamente dos momentos que um dia pareciam insuportáveis. Foi ali que sua fé amadureceu, sua disciplina foi fortalecida, seu caráter foi moldado. E sua visão tornou-se muito maior do que seus medos. Agora, resta apenas uma decisão. A decisão que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam o próprio destino. Quem você escolherá ser daqui a 5 anos? A resposta para essa pergunta começa com a decisão que você toma hoje. Chegamos a um momento decisivo desta jornada. Até aqui, você compreendeu que o dinheiro nasce na mente, descobriu que existe uma lei invisível governando a prosperidade, enfrentou suas crenças limitantes, fortaleceu sua fé, aprendeu o valor da ação, treinou sua mente para enxergar oportunidades, entendeu que a disciplina constrói a riqueza e percebeu que a gratidão prepara o coração para a abundância. Agora existe apenas uma pergunta que precisa ser respondida. Quem você escolherá ser daqui a 5 anos? Não me refiro apenas ao quanto você deseja ganhar. Não estou perguntando qual carro pretende dirigir ou em que casa gostaria de morar. Essas são consequências. A verdadeira pergunta é: em quem você precisa se transformar para viver a vida que tanto deseja? Porque o futuro nunca é construído apenas pelo tempo. Ele é construído pelas decisões. Muitas pessoas acreditam que 5 anos representam um período longo. Mas observe como o tempo passou rapidamente até este momento da sua vida. Pense em quem você era há 5 anos. Quantos sonhos você possuía? Quais medos ainda carregava? Quais hábitos continuam exatamente os mesmos? Agora, imagine continuar vivendo da mesma forma pelos próximos 5 anos, acordando nos mesmos horários, pensando da mesma maneira, tomando as mesmas decisões, convivendo com as mesmas limitações. Onde você estará?
Essa reflexão pode ser desconfortável, mas ela é necessária. Porque a vida muda quando uma pessoa deixa de esperar pela mudança e decide se tornar a mudança. Existe uma lei silenciosa que governa todos os grandes destinos. Pequenas decisões, repetidas diariamente, criam resultados extraordinários. Ninguém constrói uma fortuna em um único dia. Ninguém desenvolve uma mente forte em apenas uma semana. Ninguém transforma completamente a própria vida através de um único momento de motivação. Tudo acontece passo a passo, decisão após decisão, hábito após hábito, dia após dia. É exatamente assim que o futuro é criado. Talvez você esteja esperando que algo extraordinário aconteça para finalmente começar, mas permita-me dizer algo importante. O extraordinário nasce do ordinário feito com excelência. É a leitura de algumas páginas todos os dias, é o investimento constante em conhecimento, é a coragem de levantar após cada fracasso, é a decisão de economizar quando seria mais fácil gastar. É o compromisso de cumprir aquilo que prometeu a si mesmo. Essas atitudes parecem pequenas, mas, somadas durante anos, mudam completamente o destino de uma pessoa. Imagine que sua vida fosse um livro. Cada dia representa uma página, cada semana representa um capítulo, e cada ano representa um volume inteiro da sua história. Que tipo de história você está escrevendo? Uma história de desculpas? Ou uma história de transformação? Uma história de medo? Ou uma história de coragem? Uma história de reclamações? Ou uma história de crescimento? A caneta está em suas mãos. Ninguém pode escrever esse livro por você. Nem seus pais, nem seus amigos, nem a sociedade, nem as circunstâncias. Você é o autor da sua própria história. Assuma esse papel. Chega de entregar sua felicidade às condições externas. Chega de acreditar que o passado determina o futuro. Chega de permitir que o medo fale mais alto do que seus sonhos. Olhe novamente para si mesmo. Talvez você ainda não seja a pessoa que deseja ser, mas isso não significa que continuará assim. Enquanto existir disposição para aprender, enquanto existir coragem para agir, enquanto existir fé para continuar, sempre existirá a possibilidade de transformação. Nunca é tarde para reconstruir sua vida. Nunca é tarde para desenvolver novos hábitos. Nunca é tarde para mudar sua maneira de pensar. Nunca é tarde para prosperar. Mas existe uma condição. A decisão precisa ser tomada hoje. Não amanhã. Não quando tudo melhorar, não quando as circunstâncias forem perfeitas. Hoje, porque cada dia de adiamento fortalece a vida que você já não deseja viver. Feche os olhos por um instante e imagine seu futuro. Imagine acordar com tranquilidade, trabalhar com propósito, ter liberdade para cuidar das pessoas que ama, sentir orgulho da pessoa que se tornou. Agora, faça uma promessa silenciosa. Prometa que nunca mais abandonará seus sonhos por causa do medo. Prometa que continuará aprendendo, que continuará crescendo, que continuará avançando, mesmo quando ninguém acreditar, mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando os resultados demorarem para aparecer. Repita com toda a convicção do seu coração: meu futuro começa com as decisões que tomo hoje. Eu escolho crescer todos os dias. Nada pode impedir uma mente determinada. Eu construo meu destino com disciplina, fé e ação. Daqui a 5 anos, agradecerei pela decisão que tomo neste momento. Guarde essas palavras, porque elas representam muito mais do que uma motivação passageira. Representam um compromisso com a pessoa que você está se tornando. E quando esse compromisso é verdadeiro, o universo parece abrir caminhos onde antes existiam apenas barreiras. Nossa jornada está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, existe uma última revelação, a maior de todas.
A lei do dinheiro sempre esteve diante da humanidade. Poucos a compreenderam, menos pessoas ainda tiveram coragem de vivê-la. Agora chegou a sua vez de descobrir como transformar todo esse conhecimento em uma nova realidade para o resto da sua vida. Se você chegou até este momento, permita-me dizer algo com toda a sinceridade. Você não chegou aqui por acaso. Talvez tenha iniciado esta jornada acreditando que encontraria uma fórmula secreta para ganhar mais dinheiro. Talvez imaginasse que existisse um segredo escondido, conhecido apenas por algumas pessoas privilegiadas. Mas agora você percebe que a verdadeira lei da riqueza nunca esteve escondida. Ela sempre esteve diante dos olhos de todos. A diferença é que poucos decidiram vivê-la. Ao longo desta caminhada, você descobriu que o dinheiro nasce primeiro na mente. Aprendeu que pensamentos moldam decisões, decisões criam hábitos e hábitos constroem destinos. Compreendeu que a fé fortalece a coragem, que a ação transforma sonhos em realidade, que a disciplina sustenta o sucesso e que a gratidão abre espaço para uma abundância muito maior do que qualquer riqueza material. Agora, todas essas peças formam um único princípio. A riqueza exterior sempre será o reflexo da riqueza construída dentro de você. Esse é o momento em que muitas pessoas esperam ouvir uma promessa de resultados imediatos. Mas eu prefiro entregar-lhe algo muito mais valioso. Uma verdade. A prosperidade não acontece da noite para o dia. Ela acontece dia após dia, decisão após decisão, escolha após escolha. Cada manhã em que você decide levantar com propósito, cada livro que escolhe ler em vez de desperdiçar tempo, cada habilidade que desenvolve, cada medo que enfrenta, cada compromisso que honra. Tudo isso está construindo silenciosamente o futuro que um dia será visível para todos. As pessoas verão sua vitória, mas poucas conhecerão as batalhas que você enfrentou em silêncio. Verão sua confiança, mas não terão visto suas dúvidas. Verão sua prosperidade, mas não conhecerão as noites em que você precisou acreditar quando não existia nenhuma evidência de que daria certo. É exatamente isso que torna a conquista tão valiosa. Ela não muda apenas sua conta bancária. Ela muda quem você se tornou durante o caminho. E essa é uma riqueza que ninguém poderá tirar de você. Imagine olhar para trás daqui a alguns anos. Imagine lembrar deste exato momento. Talvez você perceba que esta foi a decisão que transformou sua história. A decisão de abandonar as desculpas. A decisão de assumir responsabilidade pela própria vida. A decisão de acreditar em si mesmo. A decisão de agir. Porque toda grande mudança começa com uma única decisão. Não subestime o poder do primeiro passo. Uma árvore gigantesca nasceu de uma pequena semente. Uma grande empresa nasceu de uma simples ideia. Uma fortuna começou com uma decisão tomada por alguém que se recusou a desistir. Hoje essa pessoa pode ser você, mas existe uma condição. Você precisa colocar em prática aquilo que aprendeu. Conhecimento sem ação é apenas informação. Sabedoria é conhecimento aplicado diariamente. Quando terminar esta mensagem, não volte imediatamente aos velhos hábitos. Não permita que esta inspiração desapareça junto com o entusiasmo do momento. Escolha uma atitude concreta. Talvez seja iniciar aquele projeto. Talvez seja organizar suas finanças. Talvez seja começar a estudar todos os dias. Talvez seja abandonar um hábito que vem atrasando sua vida há anos. Não importa qual seja a decisão. O importante é agir. A vida recompensa quem se movimenta. Lembre-se sempre desta verdade. Você nunca controlará completamente as circunstâncias, mas sempre poderá controlar sua atitude diante delas. E pessoas que controlam suas atitudes acabam transformando suas circunstâncias. Olhe novamente para o espelho. Veja a pessoa que está diante de você. Ela não é definida pelos erros do passado.
não é definida pelas dificuldades, não é definida pelas críticas que recebeu. Ela é definida pelas decisões que toma a partir de agora. Repita estas palavras com toda a força da sua alma. Eu assumo o controle da minha vida. Minha mente cria minha prosperidade. Eu ajo com coragem todos os dias. Minha disciplina constrói minha liberdade. Nada pode deter uma pessoa que decidiu vencer. A abundância começa dentro de mim e se manifesta através das minhas ações. Guarde essas afirmações como um compromisso permanente. Leia-as novamente amanhã e depois de amanhã. Transforme-as em parte da sua identidade. Porque quando sua identidade muda, seus resultados inevitavelmente mudam junto. Nunca esqueça que o mundo oferece recompensas extraordinárias para aqueles que resolvem oferecer valor extraordinário. Quanto mais você aprende, mais você cresce. Quanto mais cresce, mais serve. E quanto mais serve, maior se torna a prosperidade que retorna para a sua vida. Essa é a verdadeira lei do dinheiro. Ela nunca esteve baseada apenas em moedas, contas bancárias ou patrimônio. Ela sempre esteve baseada na pessoa que você escolhe ser. Hoje, você possui duas opções: fechar este capítulo e continuar vivendo exatamente como antes, ou transformar cada ensinamento desta jornada em uma nova forma de pensar, agir e construir o seu futuro. A escolha sempre foi sua e continuará sendo. Acredite na força da sua mente. Confie no poder da sua fé. Honre sua disciplina. Haja todos os dias. Seja grato em cada etapa. E jamais permita que alguém convença você de que nasceu para viver uma vida comum. Você foi criado para crescer. Foi criado para evoluir. Foi criado para deixar um legado. Que este não seja o fim de uma leitura, que seja o início da maior transformação da sua vida. O futuro que você deseja não está esperando por sorte, está esperando pela sua decisão. E essa decisão começa agora. Se você permaneceu comigo até este momento, quero que saiba que isso diz muito sobre quem você é. A maioria das pessoas procura respostas rápidas, procura atalhos, procura soluções fáceis, mas você escolheu permanecer. Escolheu ouvir, refletir e permitir que essas palavras encontrassem espaço dentro da sua mente. E talvez essa tenha sido a decisão mais importante do seu dia. Porque toda transformação verdadeira começa quando uma pessoa decide aprender antes de exigir resultados. Agora feche os olhos por alguns segundos e imagine a pessoa que você deseja ser daqui a 5 anos. Imagine acordar todas as manhãs sem sentir o peso da insegurança. Imagine trabalhar sabendo que cada esforço aproxima você dos seus objetivos. Imagine olhar para sua família e sentir orgulho por ter decidido mudar sua história. Imagine viver uma vida em que o dinheiro deixa de ser motivo de preocupação e passa a ser uma ferramenta para realizar sonhos, ajudar outras pessoas e construir um legado. Essa vida não pertence apenas a algumas pessoas especiais. Ela pertence àqueles que tomam uma decisão. A decisão de não desistir. A decisão de controlar a própria mente. A decisão de agir mesmo quando o medo tenta impedir cada passo. Durante esta jornada, aprendemos que a riqueza começa muito antes de aparecer na conta bancária. Ela nasce dentro da mente. Nasce quando você decide abandonar a mentalidade de escassez. Nasce quando você troca reclamações por responsabilidade. Nasce quando escolhe aprender em vez de encontrar desculpas. Nasce quando compreende que ninguém construirá seus sonhos por você. Você é o responsável pela vida que viverá daqui para frente. Pode parecer uma responsabilidade enorme, e realmente é, mas também é a maior liberdade que um ser humano pode conquistar. Porque no momento em que você assume o controle da própria história, deixa de esperar que as circunstâncias mudem para começar a mudar.
Talvez amanhã nada ao seu redor tenha mudado. Talvez sua conta bancária ainda seja a mesma. Talvez seus desafios continuem existindo. Mas se sua mente mudou, tudo começou a mudar. Nunca subestime o poder de uma nova maneira de pensar. Foi assim que grandes empresas nasceram. Foi assim que impérios foram construídos. Foi assim que homens e mulheres comuns transformaram completamente suas vidas. Eles decidiram acreditar quando ninguém acreditava. Persistiram quando ninguém compreendia. Continuaram caminhando quando todos desistiram. Agora chegou a sua vez. Não permita que este vídeo seja apenas mais um conteúdo assistido. Permita que ele seja um marco, que daqui a alguns anos você possa olhar para trás e dizer: foi naquele dia que minha vida começou a mudar. Não porque alguém mudou sua realidade, mas porque você decidiu mudar sua forma de pensar. Lembre-se de tudo o que conversamos. Sua mente é um jardim. Todos os dias você escolhe quais sementes irá plantar. Pode plantar medo ou coragem. Pode plantar dúvidas ou confiança. Pode plantar reclamações ou gratidão. Pode plantar procrastinação ou ação. E toda semente produz uma colheita. Não existe exceção. Se deseja colher prosperidade, plante disciplina. Se deseja colher liberdade, plante responsabilidade. Se deseja colher riqueza, plante valor. Se deseja colher paz, plante gratidão. Essa é uma lei que nunca falha. Talvez existam pessoas que não acreditarão na sua mudança. Tudo bem. Você não precisa da aprovação delas. Precisa apenas da sua decisão. Haverá momentos difíceis. Dias em que parecerá mais fácil desistir. Dias em que você questionará se realmente vale a pena continuar. Quando esses dias chegarem, lembre-se desta mensagem. Lembre-se da pessoa que você decidiu se tornar. Lembre-se de que os maiores vencedores da história também enfrentaram momentos em que tudo parecia impossível. A diferença é que eles continuaram caminhando. Faça o mesmo. Continue. Mesmo cansado. Mesmo inseguro. Mesmo sem aplausos. Porque cada passo silencioso constrói um futuro extraordinário. E um dia, quando as pessoas enxergarem seus resultados, talvez digam que você teve sorte. Elas verão a colheita, mas não verão todas as sementes. Não verão as noites em que você estudou, os dias em que trabalhou sem reconhecimento, as lágrimas escondidas, as portas fechadas, as renúncias, os sacrifícios. Mas você saberá, e isso será suficiente. Quero deixar uma última pergunta para refletir profundamente. Se este fosse o último dia da sua vida, você teria orgulho da pessoa que está se tornando? Se a resposta for não, ainda existe tempo para mudar. Se a resposta for sim, continue caminhando. Nunca pare de crescer. Nunca pare de aprender. Nunca pare de acreditar, porque o maior investimento que alguém pode fazer é investir em si mesmo. O conhecimento ninguém pode roubar. O caráter ninguém pode comprar. A disciplina ninguém pode emprestar. E uma mente fortalecida pela fé se torna praticamente impossível de derrotar. Antes de encerrar, quero fazer um pedido muito especial. Se esta mensagem falou ao seu coração, se ela despertou em você uma nova esperança, se fez você acreditar que ainda é possível transformar sua história, então não permita que ela termine aqui. Inscreva-se no canal e faça parte desta comunidade de pessoas que escolheram crescer todos os dias. Aqui, cada vídeo é preparado para fortalecer sua mente, alimentar sua fé, desenvolver sua disciplina e lembrar que a prosperidade começa dentro de você. Deixe o seu like, porque esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar milhares de pessoas que talvez estejam precisando exatamente destas palavras neste momento. Você nunca saberá quantas vidas podem ser tocadas por uma atitude tão simples. E eu acredito que espalhar esperança também é uma forma de riqueza. Agora, quero conhecer você.
Escreva nos comentários: hoje eu decidi mudar minha vida. Ou compartilhe qual foi o ensinamento que mais marcou seu coração durante este vídeo. Eu leio muitos comentários e sua história pode inspirar alguém que está quase desistindo dos próprios sonhos. Talvez exista uma pessoa do outro lado da tela precisando exatamente da coragem que sua mensagem pode transmitir. Nunca subestime o impacto das suas palavras. Elas podem acender uma luz onde hoje existe apenas escuridão. E se você conhece alguém que precisa recuperar a esperança, fortalecer a mente ou reencontrar o propósito, compartilhe este vídeo. Às vezes, um simples compartilhamento chega à pessoa certa no momento exato. A vida tem maneiras surpreendentes de conectar quem precisa ouvir uma mensagem com quem decide compartilhá-la. Obrigado por confiar seu tempo a este canal. O tempo é o recurso mais precioso que um ser humano possui. Dinheiro pode ser recuperado. Objetos podem ser substituídos. Mas o tempo jamais volta. Por isso, sinto uma profunda gratidão por cada minuto que você dedicou a esta jornada. Espero, sinceramente, que este não tenha sido apenas o fim de um vídeo. Espero que seja o primeiro passo de uma nova fase da sua vida. Uma fase de mais coragem, mais disciplina, mais fé, mais propósito, mais prosperidade, mais sabedoria. Lembre-se sempre, você é maior do que seus medos, mais forte do que suas dificuldades, mais capaz do que imagina. Sua mente possui um potencial extraordinário. Seu futuro ainda está sendo escrito e a caneta continua em suas mãos. Acredite, haja, persista, aprenda, sirva, cresça e nunca permita que ninguém convença você de que nasceu para viver uma vida pequena. Você foi criado para evoluir, foi criado para prosperar, foi criado para deixar um legado que inspire outras pessoas muito depois da sua passagem por este mundo. Que Deus fortaleça seus passos, ilumine suas decisões e lhe conceda sabedoria para reconhecer cada oportunidade colocada em seu caminho. Que sua fé seja maior do que qualquer obstáculo. Que sua disciplina seja mais forte do que qualquer desculpa. E que sua prosperidade seja consequência da pessoa extraordinária que você escolhe se tornar todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua mente, porque é nela que toda riqueza começa.